O objetivo dessa aula é a gente entender as relações de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo com um exemplo prático. Então, vamos ver aqui este exemplo. Olha só. Calcule tangente de beta no triângulo retângulo a seguir, sabendo que o seno de alfa vale 0,8. Ó, o que eu considero que é um pouco complicado até quando a gente estuda trigonometria é que é que eu falo, não é receita de bolo, né? Eu sempre costumo falar isso nas minhas playlists e nas minhas aulas. Matemática não é uma receita de bolo. Então, o jeito com que você faz um exercício não é o mesmo jeito que todo mundo vai resolver, e às vezes as pessoas recorrem a meios diferentes, né? Então, assim, a gente aqui na trigonometria, a gente tem que sempre tentar recorrer ao que a gente sabe para poder resolver o que os exercícios pedem. Então, ele está querendo aí, ó, calcular a tangente do ângulo beta. Quer calcular a tangente de beta. Beta é esse ângulo que está aqui, ó. E ele forneceu o seno de alfa. Então, a gente tem que recorrer àquela relação fundamental da trigonometria para a gente poder descobrir o cosseno. Por que a gente tem que descobrir o cosseno? Porque como que eu faço para calcular a tangente? Tangente não é seno sobre cosseno? Então eu tenho que achar o valor do cosseno, porque o exercício já me deu o seno. Então eu tenho que achar o cosseno. Só que como que eu faço para me achar o cosseno num triângulo como este que não tem nenhum valor aí? Fica difícil, né? Ó, não tem nenhum valor aqui nos lados, ó. O cateto oposto ao ângulo beta não tem nada, o adjacente não tem nada, a hipotenusa também não tem nada. Então fica complicado. Aí a gente recorre lá à relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Colocando aqui a relação fundamental, vamos substituir o valor que o exercício forneceu do seno. Olha bem, o exercício deu seno de alfa, que é 0,8. Aqui a gente tem seno ao quadrado de alfa. Então você pega o valor do seno sem estar ao quadrado, que é 0,8, e eleva ao quadrado. E o resto a gente copia. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aí a gente resolve. 0,8 ao quadrado é 0,64. E aí copiei aqui o resto. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aí eu vou passar esse 0,64 para o lado de cá negativo. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 0,64. E aí 1 menos 0,64 dá 0,36. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de alfa igual a 0,36. Aí a gente passa, ó, esse quadrado que está aqui no cosseno como sendo a raiz quadrada, né? Ou você extrai a raiz quadrada em ambos os lados, aí vai cancelar o expoente com o índice ali, vai sobrar só o cosseno. E aqui a raiz quadrada de 0,36 é 0,6, certo? Essas raízes quadradas aqui, né, você tira a raiz quadrada do número mesmo. A raiz quadrada de 36 é 6. Só que como tem 0, coloca 0, ok? Sem muitos problemas. Então, ó, a gente conseguiu achar o valor do cosseno, né, ó. O exercício tinha nos dado seno, ele quer saber a tangente e a gente usou aqui, ó, um mecanismo que a gente tinha para poder achar o cosseno. E é isso que vocês vão ter que fazer nos exercícios, né? Agora acabou o exercício? Não, porque ele não pediu o valor do cosseno, ele pediu o valor da tangente. A gente achou o cosseno, porque para a gente achar a tangente, a gente divide o seno pelo cosseno, né? Ou a tangente você acha também fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que nesse triângulo aqui não tem nenhum valor, então não tem como a gente fazer isso. Então, ó, como a gente sabe ali que os ângulos alfa e beta são complementares, né? Num triângulo retângulo ali, aqueles ângulos são complementares, a gente sabe que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Outra coisa que é importante a gente falar, ó, é que aqui ele quer a tangente de beta. E a gente achou o seno de alfa
e o cosseno de alfa. E eu não posso dividir a tangente de beta não é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, hein? Tem que tomar cuidado. Olha bem o que eu estou falando. Uma das relações que a gente tem para achar a tangente de um ângulo é você dividir ela por seno deste ângulo sobre o cosseno deste ângulo que está aqui na tangente. E aqui nesse exercício que a gente tem, ó, é a tangente de beta igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Isso aqui eu não posso fazer, ó. Eu não posso dividir, eu não posso dizer que a tangente de beta é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Porque aqui, ó, o ângulo é diferente do ângulo que eu tenho aqui. Então, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso. Eu tenho que sempre fazer isso aqui. O ângulo que tem aqui no meu quociente tem que estar aqui também, ó. Aqui é beta, aqui também é beta, certo? Não pode aqui ser beta, aqui ser alfa. Os ângulos têm que ser iguais. Aí a gente recorre a outra coisa que é essa parte aqui dos ângulos complementares. E aí a gente lembra que o seno do ângulo beta vai ser igual ao cosseno do ângulo alfa. Então, para a gente calcular a tangente de beta, a gente vai fazer tangente de beta igual ao seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Só que a gente não achou o valor de seno de beta nem de cosseno de beta. A gente achou o de alfa. Seno de alfa o exercício forneceu, que era 0,8, e o cosseno de alfa a gente descobriu, que é 0,6. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos recorrer aos ângulos complementares. Então, ó, a tangente de beta vai ser seno de beta sobre o cosseno de beta. Aí a gente lembra que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo que está oposto a ele, né? Ó, o seno aqui de beta é igual ao cosseno desse ângulo que está oposto a ele. E o cosseno de beta é igual ao seno do outro ângulo que está oposto a ele. Justamente o que a gente fez aqui. Seno de beta é igual ao cosseno de alfa e cosseno de beta é igual ao seno de alfa. E aí agora a gente tem esses valores. A gente tem o valor do cosseno de alfa, que a gente descobriu aqui, ó, que vale 0,6. E temos o valor do seno de alfa, que vale 0,8. Aí a gente faz 0,6 dividido por 0,8, que vai dar 0,75. Então, a tangente de beta é 0,75. Olha bem, né, o que a gente fez nesse exercício. Porque é aqui onde está o X da questão. Se você não entende isso aqui, vai dificultar aí para você resolver alguns exercícios. Tem exercícios que já fica mais simples, você não precisa fazer esse desenrolar. Mas nesse exercício a gente precisou. A gente não tinha o valor do seno de beta nem o cosseno de beta. Então a gente recorreu aos ângulos complementares. A gente sabe que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. E a gente tinha o valor desses dois, que é igual a isso aqui. E aí a gente conseguiu achar a tangente de beta. E aqui a gente recorreu, né, à relação fundamental da trigonometria, para poder achar o valor do cosseno aqui. Então é muito importante vocês se aterem a esses detalhes, tá? Olha aqui agora outra coisa que é super importante eu falar. Note que, de maneira geral, quando a gente tem seno ao quadrado de alfa, é diferente de eu ter seno de alfa elevado ao quadrado. Olha, até o jeito de falar é diferente. Aqui eu falo seno ao quadrado de alfa. Aqui eu falo seno de alfa ao quadrado. É diferente o jeito de falar. Quando eu tenho seno ao quadrado de alfa, isso aqui é seno de alfa entre parênteses, ó, tudo elevado ao quadrado. Que isso aqui, ó, seno de alfa elevado ao quadrado, é seno de alfa vezes seno de alfa. Agora, quando eu tenho seno de alfa elevado ao quadrado, eu tenho seno de alfa elevado ao quadrado, ó, e o parênteses está só no ângulo. Não está no seno igual estava aqui. Está só no ângulo. E isso aqui é a mesma coisa que seno de alfa vezes alfa. Então, quando eu tenho quando o quadrado está aqui no meio entre o seno e o ângulo,
eu tenho isso daqui, seno de alfa vezes seno de alfa. E quando o quadrado está no ângulo, eu tenho seno de alfa vezes alfa, né? Eu multiplico o ângulo, não o seno dele. Aqui eu multiplico o seno do ângulo. Aqui não, né? Quando eu tenho o quadrado no ângulo, eu multiplico o ângulo, ok? Isso aqui é muito importante e confunde muita gente, tá? Então, que fique claro para vocês.